Olá galera, vamos fazer mais um vídeo de doutrina católica, do conhecimento da fé católica, né? Como fala o profeta Osés, né? Capítulo 4, versículo 6: meu povo se perde por falta de conhecimento, né? Assim está na palavra do Senhor. Meus últimos vídeos, fiz uma série de vídeos sobre a aparição de Nossa Senhora em Fátima. Creio que foi de proveito para muita gente. Vou fazer uma série de vídeos agora explicando um pouco dos 7 sacramentos da Santa Igreja, né? Peguei uma base de estudo muito legal desse livro do professor Felipe Aquino, né? Os Dogmas da Fé. Como também tem um Santo Catecismo, né? Essa explicação, mas aqui é uma explicação mais resumida, mais fácil de passar para vocês, né? Vou fazer cada um vídeo explicando um pouco dos 7 sacramentos, né? A gente que é católico, que busca viver os sacramentos, temos que ter esse entendimento, né? Qual é a função do sacramento na nossa vida, né? O sacramento é o próprio Cristo que nos toca, né? Pela aquele sacramento, né? Sabemos que a igreja tem 7 sacramentos, né? Batismo, confirmação, o crisma, a eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio, né? São 7 sacramentos, né? A confirmação ou crisma é o mesmo sacramento, né? A penitência e a confissão também são a mesma coisa, né? São 7 sacramentos, né? Assim, os sacramentos nos acompanham em toda a vida, a fim de que a vida espiritual não pereça e sejamos felizes sempre na companhia de Cristo, para que possamos chegar ao estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Os sacramentos nos acompanham, né, por toda a nossa vida, né? Vamos entender um pouco do batismo, né? O batismo, o primeiro sacramento, né? O principal sacramento para o perdão dos pecados, né? Ele nos une a Cristo, morto e ressuscitado, nos dá o Espírito Santo e constitui o nascimento para uma vida nova em Cristo. Quando a gente é batizado, a gente somos incorporados, né? Nessa graça de Cristo e o seu corpo, que é a igreja, né? Os frutos do batismo. O fruto do batismo, ou a graça batismal, é a remissão dos pecados originais e de todos os pecados pessoais. O nascimento para a vida nova, pelo qual o homem se torna filho adotivo do Pai, membro de Cristo, templo do Espírito Santo e filho da Virgem Maria. Olha os frutos do batismo, né? Sem um batismo ficaria muito difícil a salvação, né? Do indivíduo, né? Mas graças a Deus que todos nós somos batizados, né? Mas aquelas pessoas que não foram batizadas, não porque se negaram o batismo, mas porque por algum motivo elas não foi anunciada a boa nova de Cristo para elas, a igreja não condena, não fala que se elas morrerem nesse estado, elas estariam condenadas, né? Só para aquelas pessoas que estão na ignorância, né? Aquelas pessoas que sabem a graça que é o batismo, sabem que com o batismo a gente vai ser incorporado ao corpo místico de Cristo, que é a igreja, e a gente se nega ao batismo, aí sim, aí é um problema seríssimo, né? Mas aquelas pessoas que vivem na ignorância, a igreja se pronuncia nesse sentido. Os que morrem por causa da fé é todos os que sob o impulso da graça, sem conhecerem a igreja, procuram com serenidade a Deus e se esforçam por cumprir a vontade dele, podem ser salvos, mesmo que não tenham recebido o batismo. O Catecismo da Santa Igreja fala: pode-se supor que tais pessoas teriam desejado explicitamente o batismo se tivessem tido conhecimento da necessidade dele, né? A pessoa que vive na ignorância, né? O batismo, muita gente não conhece ainda. O batismo é o principal sacramento que nos faz iniciar, né, nessa caminhada cristã, né? Mas o batismo ele pode ser ministrado não só por um sacerdote, né, mas também por um leigo, qualquer pessoa que esteja ao nosso alcance, desde que
essa pessoa que está para ser batizada esteja passando por um perigo grave de morte, tá entendendo? Qualquer pessoa pode batizar alguém. Basta batizar em nome da Santíssima Trindade, né? No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Qualquer pessoa pode batizar alguém. Agora é claro, se tiver aquela pessoa que está para receber o batismo tiver em risco de morte, se aquela pessoa não tiver em risco de morte, tem que ser conduzida à igreja, né? Para que a igreja, com todo o rito, né, batismal, insira aquela pessoa na vida cristã, não é verdade? A pessoa, quando chega para ser batizado, o sacerdote pergunta, né? O que é que a gente foi ver lá, né, na igreja, né? A gente tem que se pronunciar, né? A gente foi buscar a fé, né? E para que a fé? Para que a gente consiga a salvação, né? Esse é o caminho, né, que é traçado, né? E os sacramentos são isso, eles nos conduzem a Cristo, né? Pelo batismo, pela confirmação, pela Santa Eucaristia, pela penitência, que é a confissão. Ele vai nos aproximando pelo matrimônio, até chegar ao momento final da nossa vida e ainda assim Cristo continua nos acompanhando pela unção dos enfermos, né? A unção dos enfermos é um sacramento que serve para aquele momento, tanto para a pessoa buscar uma melhora, se for da vontade de Cristo, ou partir, né? Ou partir para a glória eterna, né? Portanto, Cristo deixou dentro da igreja um mistério, como fala São Paulo, a carta aos Efésios, inesgotável, né? E muitas vezes incompreensível pela mente humana, né? Valeu, galera, por mais um pequeno vídeo. Vou fazer outros 6 vídeos explicando os outros 6 sacramentos da Santa Igreja, que muita gente não tem a oportunidade de conhecer, né? Por algum motivo. Busco cada vez mais estudar, né? A doutrina da igreja, o catecismo, os dogmas da igreja, a Sagrada Escritura, para ter passando para vocês um conteúdo legal. Valeu, agradeço pelas curtidas do vídeo. Que Deus abençoe a todos e salve Maria, viva Cristo Rei.